Olá, meus queridos alunos. Vamos continuar a estudar os recursos naturais, sua classificação e utilização. Nesta apresentação, vamos debruçar-nos sobre os recursos minerais e os recursos hídricos. Estes conteúdos encontram-se no vosso manual a partir da página 190. Os recursos minerais ou recursos geológicos abarcam todas as concentrações naturais na crosta terrestre de minerais e rochas que podem ser economicamente exploráveis. Isto significa que estão englobados nos recursos minerais todas as concentrações de substâncias em jazidas minerais que possam ter interesse económico em ser exploradas. Constituem então esses a bolsa dos recursos minerais que se consideram. Estes são considerados não renováveis. Temos um exemplo de, na construção de uma habitação, a variedade de recursos minerais que podemos encontrar que foram mobilizados para esta construção. A argila, da qual se pode fazer tijolos, telhas, a argila branca, que também vem de um recurso mineral que é o caolino, o cobre para os fios da eletricidade, o gesso para o estuque das paredes, o granito para as bancadas da cozinha, a argila também usada nos mosaicos e azulejos e a areia utilizada para o fabrico do vidro. Os recursos minerais podem ser divididos em dois tipos, recursos metálicos e não metálicos. Nos recursos minerais metálicos englobamos todos os metais, como por exemplo o ouro, o alumínio, o cobre, o zinco, etc. Nos não metálicos, colocamos todos os recursos minerais que não têm origem em metais, como por exemplo a argila, a areia, as rochas ornamentais, como o granito, calcário, etc. Quais as consequências do uso pouco racional dos recursos minerais? Portanto, como vocês sabem, os recursos minerais são explorados muitas vezes, como indica na figura, em minas a céu aberto, que causam grande impacto ambiental. Portanto, alteram a paisagem, destroem a cobertura vegetal e os solos, degradam habitats, levam à redução da biodiversidade, produzem ruídos, emitem poeiras e também pode haver contaminação de águas de escorrência ou águas subterrâneas ou aquíferos por infiltração de, por exemplo, metais pesados ou outros elementos que possam contaminar a água, que mais tarde vai ser um problema para a saúde humana. Ora bem, estes riscos para a saúde humana e para o ambiente podem ser minimizados, nomeadamente implementando medidas de minimização dos impactos durante e após a fase de exploração. Hoje em dia existe legislação que prevê que após o fim da vida de uma mina, portanto, quando ela já não é economicamente rentável e a sua exploração é abandonada, há leis que obrigam as empresas de exploração mineira a fazer uma requalificação daquele espaço, atendendo às questões de possíveis contaminações e à requalificação ambiental para que aquele local possa vir a ser até utilizado, por exemplo, em atividades de lazer. Agora vamos falar um bocadinho de recursos hídricos. Ora, os recursos hídricos são constituídos por toda a água que é utilizável pelo homem e são considerados recursos renováveis. Nós temos a ideia de que o planeta tem muita água e é verdade. Agora, a verdade é que apenas uma pequena parte da água do planeta, cerca de 3%, é que é água doce utilizável pelo homem nas suas atividades. E dessa água doce, uma boa percentagem também não está disponível, porque são águas subterrâneas que não estão ao nosso alcance ou águas em gelo das calotas polares. Os recursos hídricos estão então distribuídos de forma desigual no planeta, como sabemos, há zonas que têm grandes problemas de falta de água, enquanto que noutras é um recurso abundante. Quais são as principais atividades que usam os recursos hídricos? Em primeiro lugar, a agricultura, que é a atividade que mais consome água no planeta. De seguida, a indústria e, por fim, o uso doméstico,
e lazer. Quais as consequências de o uso pouco racional deste recurso? Portanto, a sobreexploração dos recursos hídricos pode levar ao esgotamento das reservas superficiais de água e também das reservas subterrâneas. Isto é tão mais agravado quando se vive em períodos de seca, naturalmente. A poluição da água leva também à impossibilidade da sua utilização. Isto assiste-se, por exemplo, quando, através da atividade industrial, se poluem rios e depois ficamos impossibilitados de usar aquela água para consumo humano. Quando há desvio de águas ou alteração dos cursos de água, também há consequências, porque há a possibilidade desses rios secarem e causando constrangimentos tanto ao nível ambiental como até às populações humanas. Quais as soluções para este tipo de problemas? A implementação de medidas para a utilização mais sustentável da água, a construção de estações de tratamento de águas e estações de tratamento de águas residuais, para tratamento de águas poluídas. Ora bem, aqui há uma questão a ter em conta. Portanto, no primeiro caso estamos a falar de medidas de utilização sustentável da água, são todas aquelas que visam poupar água, evitar os desperdícios, tanto a nível da agricultura como a nível da indústria é possível ter estes cuidados, como também até da nossa vida pessoal, da nossa atividade doméstica, não desperdiçar água. No segundo ponto, fala em construção de ETA e ETAR. Vamos ver a diferença. Uma ETA é uma estação de tratamento de águas e visa tratar a água que é, por exemplo, recolhida de um rio ou de uma barragem para depois ser canalizada para a rede de consumo. A ETAR é uma estação de tratamento de águas residuais, ou seja, é um local onde são tratadas as águas que são os nossos resíduos domésticos, por exemplo, o esgoto das populações é encaminhado para uma ETAR, onde a água é tratada de forma a ficar descontaminada de uma boa parte dos resíduos que vêm com ela e possa depois ser libertada no mar sem ou minimizando a poluição. Portanto, a água que sai da ETAR não entra no circuito de consumo humano. Ela é libertada na natureza após ser limpa. Relativamente aos recursos hídricos, quais as medidas de utilização racional da água que nós podemos considerar? Na figura nós estamos a ver uma plantação onde o sistema de rega é aquele sistema chamado de gota a gota, ou seja, é um sistema racional de rega onde se evitam os desperdícios de grandes quantidades de água. Portanto, é possível irrigar um campo agrícola de forma mais cirúrgica, regando muito perto do pé da planta, evitando o desperdício de água. No nosso uso doméstico há também conselhos que nós devemos ter presentes e isto é muito importante. Usar as máquinas, quer da roupa, quer da louça, quando têm a carga completa. Portanto, evitar estar sempre a ligar estas máquinas porque elas consomem bastante água. Evitar as lavagens dos automóveis com grandes quantidades de água em mangueira, não é? Portanto, temos aí algum cuidado em poupança de água e a nível da nossa higiene pessoal também há que ter alguma atenção. Como, por exemplo, quando estamos a escovar os dentes ou lavar as mãos, ou mesmo no banho, não termos sempre a torneira aberta. Portanto, só quando necessitamos de passar por água é que abrimos a torneira. Na rega das nossas plantas em casa ou no jardim, podemos evitar as horas de maior calor, regar mais de manhã cedo ou ao fim do dia, para evitar o desperdício de água por evaporação. Cá está, quando há pouco falávamos de ETA, Estação de Tratamento de Água, está aqui a exploração de uma imagem onde é possível nós vermos que a captação da água num curso de água, pode ser numa barragem, de um rio, por exemplo, esta água é encaminhada para a tal unidade, não é? Estação de tratamento, onde ela sofre alguns processos físico-químicos de limpeza, de purificação, onde também são adicionadas algumas substâncias que garantem que esta água não tenha, por exemplo, efeitos tóxicos ou até alguma contaminação microbiológica que possa
comprometer a saúde humana. E depois ela é colocada na rede de distribuição para que nós a possamos consumir.